O 8º episódio da temporada To Belong começa agora. E nós estamos imergindo nas trajetórias pessoais e profissionais de 10 mulheres extraordinárias e notáveis. Cada uma trazendo sua perspectiva única e experiências transformadoras, todas ancoradas na nutrição. Então, prepare-se para se inspirar, se motivar e ser capacitado em mais um episódio pela voz e experiência dessa mulher que está aqui com a gente. Essa é a temporada To Belong, do Papo com Nutri, onde cada episódio é uma jornada de descoberta, conexão e inovação. Mas, antes de eu começar esse episódio e te apresentar a minha convidada, eu quero me apresentar para você que é novo aqui. Meu nome é Jaque Vidal e a minha maior missão é conectar pessoas. Sejam bem-vindos ao Papo com Nutri, o lugar de ouvir e falar sobre carreira, empreendedorismo e execução. Nessa temporada, além das 10 mulheres extraordinárias que irão passar por aqui, eu tenho ao meu lado Samara Plains, co-host, nutricionista maravilhosa, que já passou por cada experiência aqui do Papo com Nutri, seja na frente das câmeras, sejam nos bastidores. E é com muito prazer que eu divido essa mesa com Samara, que agora está como co-host e que futuramente vai entrar como host aqui. Samara, quais são suas expectativas para esse episódio? Olha, a cada episódio, coisas novas vão crescendo aqui dentro de mim. Eu já tive do lado de lá da mesa, já tive como convidada única, já tive como convidada dividindo mesa, já tive lá em cima nos bastidores, já tive pensando ali em algumas coisas do backstage e hoje estou como co-host, futuramente host, a gente já fala sobre isso depois. E cada episódio que a gente está construindo juntos aqui me traz uma sensação diferente. Então, assim, cada gravação que a gente faz, cada momento que a gente compartilha na mesa, cada vivência que nós tivemos nas últimas semanas para construir essa temporada, tá me engrandecendo enquanto ser humano. Então, gratidão mais uma vez, Jaque, Duda, toda a equipe, todo o backstage. É muito bom estar aqui. Obrigada de verdade. E hoje eu vou apresentar, então, a nossa 8ª convidada, Roberta Kelly, nutricionista funcional, cujo slogan é "Te ajudo a emagrecer desinflamando". Ela esse slogan, desculpa, nasceu da sua própria jornada transformadora. Conta pra gente, então, quem é você, Roberta Kelly? Olá, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. É uma gratidão, né, ter sido convidada aí por esse projeto maravilhoso que já é sucesso. Roberta, como especialista em nutrição funcional, você traz um profundo conhecimento de como os alimentos podem afetar não apenas o nosso peso, mas também nossa inflamação interna. A gente está muito ansioso para mergulhar nessa sua jornada e nessa sua experiência, mas eu gostaria que a primeira pergunta para você fosse a nossa pergunta padrão aqui no podcast, que é: quem é Roberta Kelly? O que faz e por que faz? Roberta Kelly é mãe, empreendedora, é uma filha amada de Deus, é nutricionista. O que eu faço? Eu ajudo pessoas a saírem da estagnação da vida, de uma vida frustrada, de uma vida sem propósito, e ajudo elas a alcançarem uma vida plena de evolução, uma vida onde ela consegue achar propósito na vida e melhorando a autoestima, ajudando a melhorar a saúde dessa pessoa. Por que eu faço isso? Porque eu entendo que onde existe uma ferida cicatrizada, ali existe um ministério aberto. E esse ministério é onde Deus me usa para ajudar pessoas a compartilhar saúde, a distribuir saúde, a distribuir informação, para ver essas pessoas alcançando a melhor versão delas mesmas. Então, no que é Roberta Kelly, quem é Roberta Kelly, existe Deus. Exatamente.
E aí, se existe Deus, existe propósito. Existe propósito. E como é que surgiu a ideia por trás do seu slogan Te Ajuda a Emagrecer Desinflamando? Você pode contar pra gente um pouquinho mais sobre a sua experiência, né? Como se autodesinflamar e como é que isso influenciou para você captar seus clientes? Sim. Eu tenho uma história de dor, de sofrimento, de escassez e uma história de vitória, eu posso dizer assim. Há muito tempo atrás, quando eu casei, eu tive um problema de saúde, logo em seguida. Comecei a sentir dores no meu corpo, comecei a sentir inflamação no meu corpo, dores que a medicina não conseguia me ajudar. Eu buscava um médico, especialista aqui, outro ali, e não tinha diagnóstico. Simplesmente eles falavam, você está com algum problema emocional, e tratavam o emocional e as dores continuavam. E ali, eu lembro exatamente de um dia que as dores eram tão fortes que eu perdi o movimento da minha perna. Eu acordei de madrugada e não conseguia andar. Eu falei, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa que não tá legal. E eu lembro, naquele momento, eu sentei, olhei pro céu e falei assim, Deus, se por um acaso eu tiver que passar por alguma situação de constranger a minha família, trazer dificuldade para minha família, me leva. Eu não quero ficar aqui desse jeito. E ali, naquela oração, eu chorando, pedindo a Deus, agora, se tem algum propósito na minha vida com isso, me mostra um caminho. E eu comecei naquele momento, a buscar ajuda através da nutrição. Eu falei, o que a medicina ainda não conseguiu, a nutrição vai conseguir. E eu comecei a estudar, estudei Gabriel de Carvalho. Há 10 anos atrás, a nutrição funcional ainda era pouco falada, né? E ali eu comecei a estudar e comecei a implementar na minha própria vida todo aquele aprendizado, né, que eu estava tendo. E comecei a colocar um alimento aqui, tirar outro ali, testar aqui. E como um passe de mágica, eu comecei a ver os sinais e sintomas que eu tinha de dormência, de dores articulares, de dores neuromusculares, sumindo. E não tinha diagnóstico ainda. E eu percebi que eu tinha hipersensibilidades alimentares que estavam trazendo consequências para a minha saúde. Eu lembro que em um determinado momento, o meu filho tinha 2 anos de idade. Eu olhava para o meu filho, eu não conseguia brincar com ele, eu não tinha vontade de brincar com meu filho. Eu não tinha energia, disposição. Eu sentia que alguma coisa estava drenando a minha energia. Eu falei, isso não é normal. E tudo aquilo, eu sentia como se eu estava sendo compelida por Deus a estudar, a aprender a me tratar, a fazer eu evoluir, a sair daquela zona de dor, de sofrimento, sabe? Para conseguir um dia ajudar outras pessoas. E foi o que aconteceu. Eu comecei a implementar todo aquele conhecimento em mim, comecei a exercitar a nutrição funcional na minha vida e comecei a me sentir desinflamando. E aí que eu vi a mágica acontecendo. E eu pensei, gente, se eu consigo, através da nutrição, fazer isso comigo, o que eu não vou conseguir impactar na vida de outras pessoas? Eu tava aqui, você falando isso tudo, me veio um negócio na cabeça, que é muito o que é a nutrição funcional. A nutrição funcional, ela tem um dos pilares como espiritualidade. Exatamente. E você trouxe aqui uma palavra que era a fé. Sim. Você não falou exatamente a fé, mas você sentou ali na beira da cama, você olhou para o céu, você ancorou seu pedido em Deus e falou, se é para eu passar a dificuldade, eu quero ir embora. Mas se eu tenho um propósito para ficar aqui, me ajuda a encontrar a cura. Então, a sua cura, ela não veio pela nutrição, ela veio através da fé. Exatamente. E a fé é um dos pilares de sustentação da nutrição funcional. Isso. Porque a nutrição funcional é isso aí, não analisa o indivíduo por cálculo calórico ou qualquer outra coisa. Sim. Ela analisa o indivíduo de uma forma global. Pegando Exatamente. nesse gancho da nutrição funcional, eu queria te devolver mais uma pergunta. O que você acha que te torna única na sua abordagem e prática, principalmente depois dessa experiência linda que você compartilhou aqui conosco? É justamente ensinar para as pessoas que existem pilares, que não é só sobre a comida, não é só sobre o exercício. Existem pilares que fazem o círculo da vida girar. E nesses pilares eu preciso entender que a espiritualidade é um deles e é muito forte. Eu preciso entender que eu preciso crer, eu preciso ter fé, porque não adianta só eu querer. Se o querer sozinho não faz nada. Você precisa de uma força que vai te impulsionar aquilo. Você precisa de um propósito maior. E essa é a minha fala para os meus pacientes. Vamos acreditar. Eu só vou desistir de você quando você desistir de você.
Enquanto você não desistir, eu acredito que você tem o seu potencial e você vai conseguir alcançar o sucesso assim como eu consegui. Hoje eu vivo sem dor, hoje eu vivo com saúde, hoje eu consegui desenvolver tolerância imunológica, a gente fala muito sobre isso na nutrição funcional, onde eu consigo levar todos aqueles genes ruins que se expressam negativamente a silenciarem. E eu consigo viver sem remédio. Não é uma ou duas, eu tenho várias doenças autoimunes diagnosticadas. Depois que eu consegui a tolerância imunológica, fazendo pesquisa de anticorpos, eu consegui identificar que eu tinha várias doenças autoimunes. Se a nutrição não tivesse entrado na minha vida e se eu não tivesse tido fé suficiente, ousadia para conversar com Deus e falar, Senhor, me mostre um propósito nisso tudo. Hoje eu não estaria aqui conversando com vocês. Uau! E hoje você consegue curar os seus pacientes através da sua história. Exatamente. Que Eu tenho coisa propriedade para ajudar eles porque eu passei por isso e eu passo Que por coisa isso. linda. Parabéns. Lindo, né? Obrigada. Eu acho que vale a pena a gente explorar aqui um pouco da parte prática, e Samara acho que pode até contribuir muito melhor do que eu, na parte prática do teu conceito de desinflamação. Quais são os alimentos e as estratégias que você recomenda para reduzir a inflamação no corpo e promover a perda de peso de forma saudável? Primeiro a gente tem que pensar em o que está causando alergia alimentar na pessoa, né? A gente tem que identificar quais são os alimentos são mais alergênicos. Existem pessoas que têm mais dificuldade de metabolizar o glúten, outras pessoas têm o leite, a caseína, a proteína do leite. Então a gente faz um rastreamento metabólico para identificar sinais e sintomas e observar o que está causando essa hipersensibilidade. Então isso daí é um ponto muito importante, identificar os alimentos que têm um potencial inflamatório maior para aquela pessoa. Cada indivíduo é único e vai responder de forma única, por isso que a gente tem um mapa genético cada um, né? E nesse momento a gente também tem que pensar em quê? Em trabalhar o intestino. Porque o intestino ele tem que estar absorvendo nutrientes. Ele tem que estar com a porta fechada para o antígeno. Quantas pessoas hoje têm uma hiperpermeabilidade e está entrando o antígeno e está trazendo consequência sistêmica? Não é normal a gente viver à base de enxaqueca. Não é normal a gente sentir dores. Não é normal a gente viver com rinite alérgica. Isso não é normal. Nós fomos feitos perfeitos. Deus, quando criou a gente, ele fez perfeição. Ele deu a gente uma Ferrari. Só que ao longo do tempo, o combustível dessa Ferrari tem entrado de forma errada, o que tem causado as consequências na saúde das pessoas. Eu gosto de ensinar isso. Não aceite o tipo de vida que você está vivendo. Eu sou prova viva disso. Eu vivi à base de dores, depressão, ansiedade. Hoje eu tenho saúde, tenho disposição, tenho energia, consigo produzir. Então não aceita. E viver com dor não é normal, né? A gente tem que lembrar disso, não é exatamente esse o ponto. Nosso corpo ele é perfeito. Viver com dor é sinal de que tem alguma coisa errada. Exatamente. E dentro desse pensamento sobre a dor, né? Qual o conselho que você daria para aqueles que estão buscando sua melhor saúde hoje? Por onde começar? Quais são os primeiros passos que eles têm que fazer? Primeiro lugar, quando a gente quer mudar a trajetória de vida, você tem que querer. Você tem que querer essa mudança. E entender que não é fácil. Não é da noite para o dia, existe uma jornada. Buscar profissionais capacitados e habilitados que vão olhar para a sua dor de forma individual. Quando você busca ajuda, porque às vezes a gente não consegue sozinho, pessoas precisam de pessoas. Você consegue força. Busca aliados também, pessoas que vão ter uma fala positiva para você. Você consegue, você pode. Não fique ouvindo pessoas tóxicas o tempo todo. Ah, isso aí não é para você, você não consegue, você já viu que você já tentou várias vezes, não. Busque aliados, precisa ter pessoas que estão ali ao teu redor te estimulando, te incentivando. O ambiente, né, Roberta? Ambiente faz toda a diferença. Se fosse pegar um leigo que está por acaso aqui assistindo o nosso episódio e ele precisasse de um primeiro passo prático para ele executar agora, o que você falaria para ele? Primeiro, sendo sincera, pede direção a Deus. Qual é o propósito que você tem para minha vida com isso, com essa dor que eu estou passando? Às vezes a pessoa está acima do peso e não entende que ela tem um propósito com aquela mudança. Pede direção a Deus. Deus vai direcionar e vai te mostrar um caminho. Começa com a mudança da alimentação, sabe? Busca essa alteração na alimentação. Às vezes come muito industrializado, diminui o industrializado, começa a comer comida mais natural, aquilo que vem de hortifruti, comidinha saudável, começa a se movimentar, tira o corpo da inércia. Começa a praticar um exercício físico, você já vai ver muita coisa acontecendo. É simples, é só se comprometer. E depois você dá o outro passo, buscando profissionais para poder agregar, melhorar, evoluir.
É isso. Sair da zona de conforto. Sempre, né? Sair da zona de conforto Exato. e voltar lá na nossa ancestralidade, que é comer Comer comida de verdade. comida de Né? verdade. Comer comida que o pouco mexida pelo homem, né? Quanto menos o homem mexe na comida, mais saudável ela é. Pode parecer certeza. uma obviedade para vocês, nutricionistas, mas eu tenho certeza que para quem está assistindo pode ser um passo muito importante e Sim. decisivo. Exatamente. Bom, Roberta, vamos direcionar um pouquinho a pergunta em relação ao glúten, porque a gente sabe que você tem uma história aí com glúten. Então, é um tema importante, né, dentro da nutrição funcional. Sim. E você pode explicar para quem está ouvindo a gente o que é o glúten e por que ele pode ser problemático para algumas pessoas? Sim, o glúten ele é uma proteína, né? Está presente no trigo, na aveia, no centeio, na cevada. Tem alguns alimentos que têm essa proteína. Ela é uma proteína mais inflamatória porque imagina um novelo de lã, né? Todo emboladinho, que o teu intestino tem que desvendar, desmembrar esse novelo para conseguir absorver. E ali, o que acontece? Muitas pessoas têm uma dificuldade de digerir esse glúten. E quando ele entra de uma forma ruim que foi digerida, ele vai entrar como um antígeno lá no teu sistema. E aí ele vai começar a causar algum problema no teu sistema, como dores de cabeça. Tem muita gente que tem dor de cabeça de repetição, enxaqueca de repetição, e nem imagina que às vezes está atrelado ao glúten. Dores nas articulações, tem gente que vive com dor no joelho, enfim, várias partes articulares, e não entende que tem a ver com glúten. Depressão, ansiedade, isso também tem a ver com glúten, porque ele mexe lá nas tuas emoções. Tem um médico, ele costuma chamar a doença celíaca como uma doença do camaleão, porque ela vai mudando de várias formas, ela tem várias formas de se expressar. E aí, quando você retira o glúten, existe uma situação muito importante. Existem pessoas que, então tá, eu acho que eu tenho sensibilidade ao glúten, vou retirar o glúten. Só que retira o glúten e não coloca os alimentos que são necessários para contribuir para que essa flora continue funcionando bem. Os prebióticos. E aí começa a usar muita farinha branca, goma de tapioca, fécula de batata. Essas farinhas brancas não contribuem para essa flora intestinal. Porque não é só retirar o glúten, né? Não. É saber o que colocar no lugar. Exatamente. Tem que saber o que colocar no lugar. E quando você retira o glúten, é importante você trabalhar compostos bioativos, compostos fenólicos, que eles também vão agir como prebióticos e vão ajudar a restaurar essa microbiota intestinal. E pensando em doença celíaca, assim, quais são as etapas recomendadas para iniciar uma dieta sem glúten e restaurar essa saúde intestinal? Quais alimentos a gente pode falar em cada etapa aqui de uma maneira mais generalizada? Então, a gente tem que pensar. Retirei o glúten, vou colocar mais fibras, vou colocar mais alimentos que têm compostos bioativos, como eu chamo de... Vamos pensar nas cores dos alimentos, né? O roxo do repolho roxo, antocianina, o vermelho do tomate, licopeno. Então, quando a nutricionista fala assim, vamos comer mais colorido, não é porque a apresentação fica mais bonita, não. É porque a gente entende que ali dentro tem compostos bioativos que vão começar a conversar com as suas células, que vão fazer silenciamento genético de expressões ruins, negativas que você tem. Então, você retirou o glúten, mas colocou uma comida mais colorida, com mais fibra, aveia sem glúten, né? Vai colocar, por exemplo, psyllium, vai colocar uma chia. Você está melhorando a sua microbiota intestinal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, até como leiga e como paciente nesse assunto. Sim. Isso está correlacionado ao emagrecimento? Sim. Também está relacionado ao emagrecimento. Porque quando você pensa numa pessoa acima do peso, você pensa numa pessoa mais inflamada. E quando eu penso numa pessoa mais inflamada, eu vou trabalhar uma estratégia mais anti-inflamatória. O que na minha alimentação que tem o potencial mais alto de inflamar, por exemplo? O glúten, a caseína do leite. Então, as pessoas, o problema não é o glúten, o problema é a overdose do glúten. Perfeito. E aí, quando a pessoa está com o corpo mais cheio de gordura, né? Enfim, excesso de gordura no corpo, ela tem um corpo mais inflamado. E aquela pessoa, ela ainda tem excesso de glúten na alimentação, excesso de caseína na alimentação, e isso não é difícil de acontecer. Se a gente parar para pensar, as pessoas comem pão, comem biscoito, comem macarrão, comem pizza, e é o dia todo isso, comendo dessa forma. Então, você começar a limitar essa quantidade exagerada, você começa a trazer qualidade de vida para aquela pessoa. Em relação a sinais e sintomas, falando em qualidade de vida, quais são os principais sinais e sintomas para que a pessoa possa desconfiar
que ela esteja com doença celíaca, que ela tenha essa doença celíaca? Doença celíaca, então, como eu falei, é um camaleão, né? Mas primeiro, assim, ela atinge bastante a parte intestinal. No meu caso, eu tinha mais constipação. Outras pessoas vão ter mais diarreia, vão ter um intestino, umas fezes mais amolecidas. E outras pessoas não vão ter nada no intestino, mas vão apresentar sintomas na parte sistemática, igual eu falei, né? Lá na tua enxaqueca, nas dores articulares. No meu caso, além da constipação, na minha adolescência, eu era uma criança muito constipada. Na adolescência, eu comecei a apresentar dores no estômago. Eu lembro que eu cheguei a fazer umas 5 endoscopias e ninguém descobria nada. Ela não tem nada, ela só tem gastrite. Ah, ela só é constipada. Ah, normal. Não era normal. Tinha uma doença autoimune ali e ninguém descobriu. Você vê que desde criança a gente está acostumado a suprimir as nossas dores, né? Porque Exato. Alguém vem dizer que a nossa dor é normal. Que tá tudo certo. Não é normal. Não ache isso normal. Por isso que eu levanto essa bandeira. Não ache normal você sentir dores. Tem que investigar. Tem alguma hipersensibilidade, tem alguma doença ali mascarada que você não sabe. Então, investiga. Roberta, você pode compartilhar exemplos de pacientes seus? Sabe aquele exemplo de paciente que você carrega bem ali no seu coração, que foi algo que te transformou como profissional? Sim, tem uma paciente minha que ela emagreceu 18 quilos. Ela foi me procurar porque ela estava com insulina alta. Ela falou assim, vou procurar nutricionista, porque eu fui indicada pelo médico, eu tô com insulina alta. E aí ela chegou no consultório e ela é uma pessoa que tinha uma enxaqueca de repetição. 3 vezes no mês ela apresentava enxaqueca. Ela tinha rinite alérgica de repetição e ela falava para mim que vivia à base de antibióticos. Sempre que estava com problemas ali nível respiratório, tinha que tomar antibiótico. E aí a gente começou a trabalhar uma alimentação com controle de carga glicêmica, mais compostos bioativos, mais cores na alimentação. Comecei a ensinar ela sobre o sono, a importância de dormir. E aí a consulta começou a evoluir e ela falou assim para mim, Nutri, eu parei de sentir dor de cabeça. A enxaqueca sumiu. E eu falei assim, tá desinflamando o corpo, né? E aí começam os sinais e sintomas melhorarem, né? E aí ela falou assim, outra coisa que eu quero te falar, as rinites de repetição que eu sempre apresentava não estão aparecendo mais. E, gente, rinite é um troço que Enche o saco. Enche o saco, né? É Porque verdade. assim, a pessoa que tem rinite, ela tá sempre fungando, ela não dorme direito. Exatamente. Aí, se não dorme direito, passa o dia seguinte mal, reclamando. Então, isso realmente é o detalhe da vida da pessoa que melhora. E nesse caso dessa paciente, por exemplo, eu falei para ela assim, a gente chegou a um determinado ponto, né, das nossas consultas, que eu falei para ela assim, eu vou ter que diminuir a quantidade de leite que você tomava. Ela tomava muito leite, tinha um amor pelo leite, assim, e aí ela tomava muito, eu falei, a gente vai ter que diminuir essa quantidade, vou ter que até restringir pra gente observar alguns sinais e sintomas seus. E ela saiu da consulta falando assim, essa nutricionista é louca. Ela fez um depoimento pra mim, no depoimento ela fala, nutricionista louca, tá tirando meu leite. A vida toda eu tomei leite, nunca passei mal com leite, nunca passei mal. E aí ela começou a ver os sinais e sintomas melhorando da rinite. Aí eu falei pra ela assim, você lembra que eu te propus a tirar o leite? Ela falou assim, eu lembro, eu achei você louca. Eu falei assim, agora você melhorou os sinais da rinite alérgica. E aí no depoimento ela falava assim, aquela nutricionista louca que tirou meu leite salvou minha vida. Ai, que lindo! Agora eu quero fazer um parênteses importante aqui, né? Você trouxe esse caso. Quanto tempo de acompanhamento, mais ou menos? Aproximadamente 9 meses. Não quase tem pressa. Não tem como ter uma abordagem evolução, assertiva, evolução até na correria. Não tem como. Mas é porque eu tô te falando, eu como paciente, a gente sempre quer ter pressa. A gente sempre quer fazer o rápido, o que é mais acelerado e não tem jeito. Não tem jeito. Porque o nosso esforço para fazer determinada coisa imprime dor. Exato. E aí as pessoas não querem ficar com a dor de fazer aquela coisa. Então elas querem um resultado rápido. Eu tô me sacrificando tanto aqui para ter um resultado que vai demorar 1 ano, 2. É isso, você passou 30 anos fazendo errado, né? Então a gente precisa de tempo para fazer a correção. Tem um ponto muito importante, Roberta, que como nutricionista funcional, você deve pensar também, né? Antes de mais nada, o nosso corpo, ele não é uma matemática exata.
né? Não é ele funciona muito bem, mas ele não é uma matemática exata. E o que as pessoas não entendem é que para ele funcionar de uma forma correta, basta que você não inflame ele. Então, quando a gente fala em desinflamação, o primeiro ponto que você tem que fazer é para de inflamar, que você já está fazendo muito. Exato. Né? Você já está dando um grande passo para aquilo acontecer. Então, quando você começa a educar o seu paciente desse jeito que você está fazendo, tipo, vamos aqui, vamos devagar, vamos parar aqui um pouquinho, vamos dar um stop aqui nesse leite, é porque você já está, olha, só de você parar de inflamar ele, você já está ajudando bastante. O corpo já está feliz. Já está feliz, porque ele consegue trabalhar da forma adequada, né? E eu ensino também a fazer aterramento, por exemplo. É um dos pilares muito importantes da nutrição. O que é isso? Aterramento é quando você começa a neutralizar a carga que você tem, a energia que você tem no teu corpo com a natureza. Pé na grama, pé na areia, contato, um banho de mar, banho de cachoeira, você tá entendendo? Você estar no momento ali de floresta, de árvore, enfim. Você tá aterrando. Existem estudos científicos comprovando a isso é eficácia ciência. desse tipo de Eu falo isso nos meus stories, gente, isso aqui não é misticismo, isso aqui é ciência, tá baseado na ciência. Então, quando eu tô lá com o pé na areia, eu mostro assim, ó, momento de aterramento. Também é processo de desinflamar o corpo, porque a gente tá muito tempo com carga elétrica o tempo todo. Entendeu? Pegando esse gancho que assim, achei maravilhoso para a minha próxima pergunta. Como é que você continua a evoluir e se destacar no campo da nutrição funcional, que tem esse dinamismo todo, e quais são os seus principais focos de aprendizado e desenvolvimento profissional no futuro? Primeiro, eu estudo, né? A gente tem que estudar, tá em constante evolução, tá sempre trazendo novidade da ciência, buscando o que é novo, isso é importante demais. Segundo, eu mostro na minha vida o que eu faço. Como que isso dá certo? E as pessoas se conectam com isso. Eu mostro, conto a minha dor e conto o meu sucesso, a vitória que eu estou vivendo hoje. Eu falo, a gente precisa construir a nossa melhor versão. A melhor versão, ela existe, ela está dentro de cada um de nós. Só que a gente precisa buscar, a gente precisa construir essa melhor versão com pequenas abordagens durante a nossa vida, o nosso dia a dia. Você ter gratidão, você acordar e olhar para o céu e ser grato. Você pisar na areia. Você tirar mensagens tóxicas da sua mente, você trazer coisas positivas, entendendo que existem promessas para a nossa vida. A gente tem promessas disponíveis para a gente, promessas de abundância, de vida plena, de vida feliz. De vida sem dor. De vida sem dor. Tá tudo disponível. Só que nós precisamos entender qual é a ação que nós estamos fazendo para viver essas promessas. Então, falar isso é muito importante. Então, tirar as pessoas da estagnação da vida. Falar. Então, eu costumo falar e trazer a conexão das pessoas para mim. Roberta, a sua energia e o seu entusiasmo são realmente contagiante. Como é que você encontra maneiras de transmitir toda essa sua energia positiva, além do seu conhecimento, para a vida dos seus pacientes? Você faz algum tipo de prática junto com eles fora do consultório? Então, primeiro eu costumo me conectar comigo mesma e me conectar com Deus. Isso daí é uma coisa que me dá muita energia. Eu costumo ajudar meus pacientes a entenderem que eles não estão sozinhos. Existem pessoas que precisam de pessoas. Então, eu gosto de reunir os pacientes em grupo. Às vezes, a gente faz encontros na praia, a gente faz encontros, às vezes, no consultório, um café da manhã no consultório, uma degustação. E um vai contando a dor pro outro e vai contando a história de sucesso pro outro. Às vezes, a pessoa que está passando por uma situação ainda que não conseguiu vencer aquela dor, ela vai ver, poxa, conseguiu. E como ela conseguiu, eu também consigo. É quase uma roda de terapia, mas é um momento de nutridas. Eu chamo meus pacientes nutridos e nutridas. É o nosso momento, café da manhã com os nutridos, encontro na praia com os nutridos. E a gente vai se conectando, porque um ajuda o outro. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas se conectam com pessoas precisam de pessoas. É muito bonito isso, porque cada uma no seu ambiente, aqui sentada nessa mesa, faz isso com muita propriedade. Sim. Porque é assim que a gente vai transformar o mundo. Uhum. É isso. É isso. Ao longo da sua jornada, quais foram os momentos mais significativos para o seu amadurecimento e crescimento profissional? Eu consegui alcançar o objetivo que era ter o meu consultório na Barra da Tijuca, foi muito significativo para mim. Eu comecei atendendo
na sala da minha casa. Eu não tinha condições financeiras de montar um consultório. Eu trabalhava para pagar a minha faculdade. Então, para mim, foi um início de uma situação difícil financeiramente falando, sabe? E no 1 a 1, com um paciente chamando o outro, convidava uma amiga, ia, e eu comecei a crescer, fazer meus investimentos, juntar o meu dinheiro e montei uma pequena salinha dentro da minha casa, só que do lado de fora. E aí eu comecei a atender ali, foi meu primeiro consultório, foi dentro da minha casa. Primeiro foi dentro da minha sala, depois foi dentro da minha casa, uma salinha que eu montei. E depois, com muito investimento em conhecimento, em dar o meu melhor, porque eu falo sempre o seguinte, a gente está aqui para servir. Quando você entende que você tem uma missão, Deus, ele te deu aquela missão, então faz com amor, porque Jesus Cristo, ele veio e serviu com amor. Então eu entendo que eu tenho essa missão de servir. E fazer com amor, um paciente traz 10. É verdade. E quando eu comecei a crescer profissionalmente falando, eu falei assim, caramba, consegui juntar o dinheiro para conseguir ter um consultório na Barra da Tijuca e morar onde eu quero morar. E abrir meu consultório onde que eu quero abrir, sabe? Então, E viver de nutrição. E viver de nutrição. Sou nutricionista com muito prazer, com muito orgulho, sabe? Vivo de nutrição. Sou bem-sucedida, graças a Deus. Essa temporada de Tube Long tá falando muito sobre isso, né? Muito, Samara. Muito sobre isso. Muito, Samara. Sobre, muito. assim, essa coisa de como a nutrição transforma não só a vida dos nossos pacientes, como transforma a nossa também, né? Nossa. E falando nisso, assim, como que a sua própria experiência familiar influenciou a sua abordagem à nutrição funcional e no trabalho com os seus pacientes? E a gente também quer saber quais são os seus valores familiares que você transporta para dentro do consultório. Então, meus valores são, primeiro, transparência, verdade, servir com amor. São para mim, inegociáveis. Eu preciso estar sendo verdadeira, fazer com amor e acreditando sempre que vai dar certo. São os meus valores. Minha família sempre me apoiou nas minhas empreitadas, né? Então, esse apoio familiar para mim foi fundamental. O estar aqui e entender que o meu marido me apoia, meu pai me apoia, minha mãe me apoia, foi fundamental para essa evolução. Então, essa evolução foi muito importante para minha vida e me ajudou muito a chegar até aqui onde eu tô. A gente já sabe quem é a Roberta, o que faz e por que faz. E agora a gente quer saber por quem faz. Eu faço primeiro em gratidão a Deus, porque Ele me curou as minhas feridas. E hoje eu preciso de verdade, é uma recompensa, né? Curar outras pessoas. Faço por Deus, em primeiro lugar. Segundo, eu faço por mim mesma, porque isso me faz viva, me faz acreditar cada vez mais na nutrição, me faz acreditar nas pessoas, na transformação que elas têm, a capacidade que elas têm de serem transformadas. Faço pela minha família, sabe? A gente tem um momento mais especial dessa temporada. Olha lá, hein? Porque você falando em família, era esse o ponto que a gente queria tocar. Tem uma pessoa especial que quer falar com você ali, ó. Uma pessoa? Uma pessoa. Então, falar da Roberta, em primeiro lugar, falar que ela é a mulher da minha vida, né? É a mulher que me escolheu para ser seu companheiro e a quem eu aprendi a amar, respeitar, admirar pelo que ela é. É empreendedora, empresária e, ao mesmo tempo, mãe. A Roberta está sempre em busca de melhorar, sempre em busca de se aperfeiçoar, está sempre buscando o melhor para ela, para os seus pacientes, pela nutrição. Por isso que ela é única, né? Eu costumo falar que eu sou fã da Roberta. Como profissional, ela é uma das melhores que eu conheço. Ela vive em prol da nutrição. Ela está sempre estudando, buscando o melhor. E ela vibra com cada vitória dos seus pacientes. Grande beijo e eu sou seu grande fã. Ele não fala, gente! Ele é muito time, gente! Ele falou! Vocês conseguiram esse milagre? Jaque Vidal opera milagres, meu amor. Eu tô até tremendo. Tô nem acreditando. Eu falei, gente, será que é uma inteligência artificial? Ele mesmo! Roberta, é muito bonito ver o seu propósito. E mais bonito ainda é ver
quem mais a gente ama falando sobre a gente, sobre o nosso caminho, sobre a nossa personalidade, sobre os nossos valores, porque é muito fácil a gente bater no peito e falar pela gente. E o difícil é pegar um depoimento desse, Ainda mais de quem? né? Que ele não fala. Então, é com muita honra, com muito respeito, com muito acolhimento, que somos gratas à sua história, que somos gratas a esse momento, a essa mesa, com muito amor. E eu tenho certeza que o que ela trouxe aqui vai reverberar em muitos corações. Ela trouxe muitas falas lindas e eu quero que você conte aqui embaixo para gente o que a Roberta falou que te tocou, que ela vai ficar muito feliz de ler. Então, eu queria que você deixasse a sua mensagem final para aquela câmera é sua, e por fim também deixasse suas redes sociais. Primeiro eu quero te pedir, não desiste de você. Acredite, você tem um propósito de viver sua melhor versão nessa vida. Creia que você é amada por Deus. É muito importante você buscar ações que te fortaleçam. Se fortaleça, porque se você não fizer por você, ninguém faz. Me segue nas redes sociais, eu sou a Roberta Kelly, no Instagram é robertakelly.nutri. Então, se você estiver ali comigo, pode me fazer perguntas, que eu vou estar disponível para poder te ajudar aí na sua jornada de vida. Obrigada. Samara Plentes. Samara Plentes Nutri. Você já chegou na 8ª temporada, você ainda não sabe o que é Samara Plentes Nutri. Tem alguma coisa errada aí, gente. Mas pra você, Jaque Vidal. Em nossas redes sociais é @papocomnutri no Instagram e a minha pessoal @jaque.vidal. Roberta, eu sei que o seu livro de cabeceira é o mesmo, né, que o meu, porque a gente já trocou essa figurinha no WhatsApp. E esse livro eu ganhei de maneira muito intuitiva do meu marido, inclusive, Marcelo, ó. Um beijo. Marcelo, eu falo que ele é meu grande co-criador, porque do nada ele me dá uns presentes. Nossa. E desses presentes saem coisas valiosíssimas. Então a To Belong nasceu desse livro. Uau. Eu fui muito impactada por ele. Uau. Chama Mulheres Improváveis, da Viviane Martinello. Sim. E cada página que eu ia lendo, eu lembrava de cada uma de vocês que passaram por aqui. Sim. E eu separei uma mensagem especial que eu lembrei de você e que eu vou ler. Sim. Aqui, tá? Voar é uma questão de tempo. E o tempo é o elemento indispensável para que os resultados da mudança que almejamos sejam uma realidade na nossa história. Tudo o que semeamos hoje tem sua colheita com prazo determinado. Plantamos hoje e colheremos amanhã. Não podemos desanimar. Isso porque, quando desejamos viver o que nunca vivemos, precisamos atuar de forma diferente e dar passos que nunca foram dados. O lugar é aqui. O tempo é agora. Você conhecerá pessoas e lugares improváveis que foram palco e elementos chaves para a manifestação da glória de Deus. Uhul! Amor! Que isso, gente! E assim que maravilhoso! Encerramos mais um episódio nessa energia. Que delícia!